Sejam bem-vindos ao Explosão Cast. É uma grande alegria e honra ter vocês com a gente em mais um episódio. E hoje nós estamos recebendo um casal super especial. Mas eu vou pedir algo para vocês já no início. Compartilha, curte, clica no link ali e manda para o máximo de pessoas possível. Por quê? Nós queremos mostrar para as pessoas que você pode, com a gente aqui nesse Explosão Cast, voltar a sonhar, voltar a prosperar, voltar a conquistar com Jesus. E, gente, sempre do meu lado tá a mulher mais linda do meu mundo, a minha esposa. Meu amor, se apresenta. Sayuri. Sejam bem-vindos! Hoje estamos com um casal muito especial aqui para compartilhar a história com vocês. Estamos com a Naira, 43 anos, é casada há 23 anos, mãe de 2 filhos, a Tainá de 20, estudante de medicina, e o Vinícius de 14 anos, menor aprendiz da Demicon, formada em pós-graduada em gestão de recursos humanos e hoje é gestora juntamente com seu marido, o Marcos, que também está aqui conosco, 49 anos, formado em comércio exterior. Ele e sua família tiveram uma importadora e uma empresa de licitação, mas enfrentaram desafios que resultaram no fechamento dos negócios. Desde então, começaram a vender água. Agora, celebram 3 anos de sucesso na gestão Tatuapé, a Demicon. Sejam muito bem-vindos. Sejam bem-vindos, Marcos e Naira! Uhul! Gente, por favor, se apresentem. Você começa? Bom, eu sou o Marcos, né? Como a Sayuri falou ali, né? Vim de uma família literalmente humilde, né? Onde que eu aprendi a crescer, a ter intensidade em tudo, né? Desde pequeno, né? Trabalhando, honrando dentro de casa, ajudando meu pai, que era garrafeiro, né? Tinha uma carroça, né? E é ali que eu comecei até a minha carreira ali através do banco, 14 anos de idade, né? E hoje venho aqui crescendo cada vez mais na Demicon, Tatuapé. Fantástico. Eu sou a Naira, né? Esposa do Marcos. Estamos casados, como a Sá falou, há 23 anos. Trabalhei sempre na área de recursos humanos. Trabalhava com gestão de pessoas. E antes de entrar na Demicon, acabei trabalhando com o Marcos por conta da falência da empresa, né? E numa tentativa frustrada de reerguer os negócios. E acabei indo trabalhar com ele, mas não deu certo, a gente quebrou. E eu falei que nunca mais ia trabalhar com meu marido, até Filipac aparecer na minha vida. E a Sayuri e mudar o rumo da nossa história. Verdade. E hoje é bom trabalhar em casal, não é? Hoje é bom. Na verdade, foi o maior desafio da minha vida. Porque quando nós quebramos, eu falei que nunca mais eu ia trabalhar com o Marcos. E vocês equilibram. Eu vejo que vocês, como casal, às vezes as pessoas sofrem no início, né? Sim. E eu vi que vocês não sofreram, porque vocês realmente aprenderam a equilibrar o trabalho, né? Sim, na verdade, quando eu comecei a trabalhar com o Marcos, a gente deixou bem claros os papéis, né? Como a gente já tinha trabalhado no passado juntos e não tinha dado certo, desde o começo eu entendi que eu não podia entrar no território dele e ele não podia entrar no meu, e que ali ele ia ter que me respeitar como a administradora, como a financeira, assim como eu ia ter que respeitar ele como comercial. E dentro da empresa eu tenho que entender que ele é meu superior, né? E eu tenho que acatar, mas quando fala da parte administrativa e financeira, as regras também são minhas. E isso também foi uma reconstrução, porque quem cuidava do financeiro era ele. E graças a vocês, a história mudou, né? E você vê como é interessante, né? Quando eu comecei na corretora que eu trabalhei, né, e depois tive a importadora, eu não aceitava qualquer conselho que ela me dava. Qualquer conselho. Então, tudo que eu fazia era meu ponto e ponto final. E eu não aceitava nenhum conselho dela, né? Porque, na minha visão, ela falava, já vem se intrometer, já vem falar as coisas, porque ninguém prestava, isso não vai dar certo, esse cara não é legal, então ela tinha essa visão. E tudo que ela falava ali, daquelas pessoas aconteceram. E quando teve esse início na Demicon, foi difícil ela vir para trabalhar comigo, né? Porque ela falou, não vai dar para trabalhar, nós não vamos conseguir trabalhar juntos, vai ser difícil, porque você não aceita isso e aquilo. Eu peguei e falei assim, Naira, mas quando iniciamos a licitação, ela começou a crescer porque você estava do meu lado. E você está vendo hoje aqui na Demicon como estamos crescendo, né? E não tinha mais como eu dar conta, cuidar de administrativo, enviar boletos, enfim, fazer os contratos, né? Ela começou a perceber e falou, tá bom, então vou estar junto com você. E foi aí que nós crescemos cada vez mais, né? Eu acho que a gente veio num mundo muito machista, né? Então, por isso que no início nós pensamos assim, até a gente entender que a gente indo para a palavra de Deus, a Bíblia ela mostra que a mulher é como se ela se fosse
A gente fez uma mentoria no passado, o pastor que deu a mentoria, ele provou que a mulher é como se fosse o Espírito Santo na vida do homem. Verdade. Então a mulher, toda decisão que eu tomei sem falar com a Sayuri, eu quebrei a cara. E toda decisão que eu tomei, a gente conversando juntos, e eu escutando ela, deu certo. Eu falei, opa, eu já sei o segredo do sucesso. Antes de eu tomar a decisão, eu vou conversar com ela. É porque nós temos uma visão diferente, né? E a gente vê literalmente que o casal se completa por causa 100%. disso, né? São visões diferentes dentro do mesmo local, mesmo propósito. É o megafone de Deus. É isso aí. Quando a mulher fala, não tem como. Eu nunca usei, mas vou usar isso. Gente, eu conheci vocês, eu conheci o Marcos atendendo ele no escritório da Demicon Guarulhos, onde a gente vendeu para ele, acho que 4 cotas de 100 mil na época, mais ou menos isso. Mas só o que me marcou quando eu conheci vocês, quando a gente foi jantar na casa de vocês. Vocês nos convidaram para ir até a casa de vocês e você falou pra gente algo que marcou minha vida. Aquele dia eu saí chorando de lá, que você orava, Naira, pro Marcos voltar a andar de terno. Você quer contar um pouco sobre isso? Porque isso me marcou demais. Na verdade, o que aconteceu? Quando eu conheci o Marcos, ele trabalhava numa corretora de câmbio e ele estava sempre muito elegante, sempre muito bem alinhado. E ele é elegante, né? Sim, sim, muito. Roberto Justo. E aí, e ele falava muito bem, e ele sempre foi muito desenrolado. E depois ele veio a montar a importadora dele, e sempre muito na estica. E aí o que aconteceu? Quando nós quebramos, né? Quando a importadora quebrou, a gente ainda ficou com a licitação. E na licitação, um dos produtos que a gente entregava era água, né? Só que com a quebra, a gente não conseguiu mais nem dinheiro para comprar o material para entregar para as prefeituras. Então, a gente acabou da licitação transformando numa distribuidora de água. E dos carros importados, onde o Marcos andava só com carros de alto nível, a gente estava se vendo andando numa estrada, em 2007, caindo aos pedaços com um radinho manual ali, com o vidro, né, da manivela. E a gente tinha um rapaz, né, que trabalhava junto com a gente, e muito humilde, mas uma pessoa maravilhosa, de um coração extraordinário, que nos ensinou muito e que tratou bastante as nossas vidas. Mas o que acontece? O Marcos, que era aquele alto executivo, sempre muito alinhado, ele começou a andar de chinelo, ele começou a andar de bermuda, regata, e os erros de português que o rapaz que trabalhava com a gente acabava falando, pelo nível de escolaridade dele, o Marcos começou a reproduzir. Então, eu olhava aquilo e, para mim, era chocante. Porque eu sabia... ali a gente já tinha se convertido e eu falava assim, se os planos de Deus são infinitamente maiores e melhores do que os nossos, eu tenho certeza que não é esse o plano do Senhor para as nossas vidas, né? E eu tinha uma filha que queria fazer faculdade de medicina e eu falava, meu Deus, como que eu vou fazer pagar uma faculdade de medicina para minha filha com meu marido entregando água? E aí, um dia eu conversando com Deus, eu tive uma DR com Deus, e aí Deus fala assim, tudo que eu fiz na sua vida foi através de oração, e não vai ser diferente dessa vez. Meu Deus. E aí eu olhei pro meu guarda-roupa, e as roupas sociais dele estavam todas embaladas a vácuo. Eu tirei tudo, falei assim, tia, me ajuda, eu vou lavar tudo, e a partir de hoje esse vai ser o guarda-roupa do Marcos. Minha tia, você tá ficando maluca, menina? Eu falei assim, tia, eu vou arrumar, e ele vai voltar a usar esses ternos. Minha tia me ajudou, a gente lavou e passou todas as camisas dele, arrumei tudo direitinho, aí ele chegou e ele trocava de roupa 2 vezes por dia, porque ele suava, né? E aí ele chegou para trocar de roupa, ele falou, Naira, cadê minhas roupas? O que aconteceu? Aí eu falei assim, a partir de hoje as suas roupas são essas. Aí ele falou, como que eu vou entregar água de camisa social, Naira? Você tá ficando maluca? Eu falei assim, não, as roupas para você entregar água estão lá embaixo, mas um dia você vai voltar a usar essas roupas, né? E eu fui muito criticada por isso, até pela liderança da igreja que eu congregava na época, porque eles falavam assim, que eu não aceitava a vida que eu tinha e que eu tinha que entender que todo aquele luxo que eu tinha perdido e que era aquela vida que Deus tinha preparado para mim. E eu falava, não foi essa vida, eu sei a capacidade do meu marido. Não que entregar água fosse um trabalho indigno, eu sabia que era muito digno e foi o que sustentou e colocou comida dentro da minha casa. Mas eu sabia o potencial do meu marido. E aí eu orava todos os dias, eu entrava dentro do guarda-roupa e eu orava e ungia todas aquelas roupas. Obviamente, tiveram momentos que eu desisti, que eu desanimei, que deixei de orar, mas eu nunca esqueci do que Deus tinha prometido para minha vida. E ali eu continuei. Passaram-se 2 anos quando o Marcos voltou a usar as roupas sociais. Glória a Deus. Foi muito emoção. Eu tive muita emoção, né, disso quando eu coloquei pela primeira vez e foi no final de ano, onde que vocês promoveram os melhores, né?
Mas antes... Eu me lembro, aquele jantar de gala, não Você foi? ganhou. Jantar de gala. Mas antes, quando eu fui convidado, eu entrei em novembro e fui convidado para uma festa de final de ano. E teve aqueles balões, né? Que você tinha que escrever. Um ano antes. Um ano Me lembro. antes. A Foi gente ano fez antes. um confra no sítio. A Naira, você não tava, né, Ná? Não, não Foi no tava. início do Marcos. Mas eu Foi no início do lembro. Marcos. Me lembrei agora Foi aqui. meu- A gente, cada pessoa soltou um balão e aí foi algo que Deus tinha colocado no meu coração, né? Que era uma surpresa para todos que estavam ali, para escrever um sonho. Escreva um sonho e solta para Deus. Entrega para Deus. Foi tão inacreditável que quando eu cheguei naquele sítio, eu fui num canto ali, eu comecei a chorar. E eu liguei para a Naira. Naira, encontrei a empresa que eu vou trabalhar e vou vencer. Ou fui encontrado, né? E foi algo profético aquele dia. Foi. Sim. Foi, mas, Filipac, até eu escrever o meu sonho ali, Meu Deus. Demorou, chefe. Porque eu só pedi a Deus algo novo. Deus, eu quero viver algo novo. Eu que escrevi. Porque para colocar hoje, para você fazer um quadro dos sonhos, eu não conseguia, porque eu não sonhava. A minha vontade era trabalhar e pagar minhas contas. Essa era a minha vontade, de conquistar algo pagando as contas. Eu não sonhava, eu fiz o quadro dos sonhos, eu demorei muito tempo para colocar uma imagem naquele quadro dos sonhos. Então era muito difícil, porque quando eu entrei na Demicon, eu lembro que a minha primeira comissão foram R$76. E eu tinha um boleto de R$10.000 para pagar. Então eu tinha o meu porquê. Eu me lembro. E quando você entra, quando você volta atrás naquela naquela primeira comunhão, né, a comunhão que vocês fizeram, eu falei, eu tenho um propósito hoje aqui, eu tenho algo que eu vou conquistar. E quando eu coloco o terno, quando eu começo a me vestir, que era a gala que vocês falaram, a Naira fala, calma, tá faltando algo, o terno. A gravata, porque aí se transformava num terno, né? E quando eu subi, fui chamado, meu nome, falei, como assim, Marcos, sobe? Falei, como isso? E Um dos melhores do Brasil. E Ele ficou em segundo lugar. É. foi inacreditável. Eu falei, Deus, obrigado. Minha gratidão hoje é imensa, não tem preço, não tem preço. Você voltar a sonhar, você colocar algo, colocar o teu sonho naquele papel e começar a se realizar. E você foi a primeira festa de confraternização que eu fui sem ter que pagar. Porque até então eu que pagava as festas. E eu fui eu falei, agora... Convidado. Que forte, cara. E é o valor, né? O valor que você dá a pequenas coisas, sabe, Filipac e Sayuri. Eu entrei num propósito, então eu tinha lido um livro sobre gerações de valores, que tinha o porquê. Se você tem um porquê, não importa o como. E eu tinha um porquê bem determinado na minha vida, né? E quando eu levantei, você quer ser gestor? Eu falei, não, porque eu tinha mais de 50 funcionários, indiretos e diretos, né? Eu falei, é muito difícil lidar com pessoas, eu tô aqui no meu propósito, pagar minhas contas. E quando eu entendi que o propósito não são mais dinheiro, são pessoas. Então, quando você alcança essas pessoas, você deixa de ser você, né? Você deixa de pensar em você, no seu ego, altivez, arrogância. Então, tudo isso foi quebrado foram uns 10 anos, né? E eu lembro de uma que você fez na chácara, que foram os ciclos de 7 anos. Lembro. Sabia que eu brigo com ela quase todo mês para ela voltar a dar treinamento? Porque esse treinamento mudou minha vida, uma forma de pensar diferente. Foi muito, porque eu falei, meu Deus, eu nunca quebrei um ciclo de 7 anos. Eu fiquei com isso na cabeça. Era 5, 6 anos, não vencia, não rompia. E aí você recomeçava tudo de novo. Tudo de novo. A minha empresa não durou 7 anos. Minhas corretoras não passavam de 7 anos. Licitações foi um tempo de quebra ali, tremendo ali, porque na licitação você tem que comprar antes, né? Entrega e depois eles pagam. E quando você entra numa empresa e você ganha uma licitação de você entrega mais de 180 galões por dia, e eu saía de São Paulo até outra cidade com uma picape ouvindo um louvor que só pegava uma rádio, né? Então eu ouvi, então tinha aquela música que eu sou ótimo cantando, né? Que Não precisa, amor. Não precisa, não. Só uma palhinha. No controle. Deus está no controle. Então eu sabia que estava o Espírito Santo ali do meu lado. Eu falava, eu sei que o Senhor está no controle, então está entregue a ti. Não é mais sobre mim, é sobre o que o Senhor tem sobre a minha vida.
E minha esposa chorando hoje, esse choro vai ser, essas lágrimas serão de alegrias da próxima vez. Então, foi um processo, e o processo não foi curto, o processo foi longo, várias dores nas costas, né? E foi passando, sabe? Gente, o testemunho de vida deles é muito forte. Eles tinham uma empresa, começaram do zero, prosperaram, cresceram desde cedo, eles venceram. E chegou um momento na vida deles que eles acabaram quebrando e acabaram perdendo tudo. E chegou um momento que eles não tinham mais o que fazer, que eles estavam vendendo água na rua. E nada contra quem vende água. Mas imagina uma pessoa que tinha tudo e daqui a pouco já não tem mais nada. Posso fazer uma pergunta para vocês? Por que vocês acham que vocês quebraram? Porque o dinheiro, ele controla... Na verdade, assim, a gente não buscava um propósito. A gente não tinha um propósito de vida. Na verdade, o que a gente buscava era apenas o dinheiro, né? E quando Deus não está no negócio, nada dá certo. E a gente não tinha um rumo, não tinha um foco, né? E é por isso que não deu certo. Eu brinco e eu falo que a gente dormiu rico e acordou pobre, literalmente, né? Porque pra gente subir, demora. Mas pra gente cair, é rapidinho. Então, assim, pra gente chegar numa BMW, a gente teve que camelar. Mas pra gente voltar pra uma estrada caindo aos pedaços, foi questão de segundos. Vocês acham que o ego, a altivez, porque a Bíblia fala, né, que a falta de humildade antecede a queda. Sim. Então, se a gente perde a humildade no trajeto da prosperidade, a gente acaba quebrando e voltando. E nesse caminho, vivemos vários, né? Sim. Cresceram com a gente, prosperaram com a gente. Uma hora a gente viu que o ego acabou engolindo eles. E grandes líderes, pessoas que eram muito melhores que a gente. Uhum. E hoje a gente vê que estão realmente passando necessidade. Vocês acreditam que nesse projeto, nesse processo, né, do crescimento, da conquista, se a gente não perde um momento o foco e começa a entrar muito ego, muitas vezes a gente achar que é melhor que outra pessoa. Sim. Muitas vezes nós acharmos que quebrar princípios é normal. O enganar o cara, ninguém vai estar me vendo. E a gente começa a negociar aquilo que a gente nunca negociou. Vocês acreditam que isso ajuda a gente a quebrar mais rápido ou não? Com Sim, certeza. sim, isso ajuda e muito. É a falta de um conselho, né? Então, A falta de um líder? de um líder, porque tem aquele líder que só fala o que você quer ouvir. Então, E ele não é o bom líder, né? Não é o bom Não. líder. Eu aceito, está inflamando o meu ego, estou certo e ponto final. E você está do lado também de uma conselheira, né? A minha esposa hoje é uma conselheira minha, ela dá vários conselhos, né? Eu falo que a Sai é minha mentora, sabia? Isso. Você sabe o que eu falo, chefão, que é assim... o inimigo, ele nos oferece diversas propostas. E as propostas, elas estão aí o dia todo ao nosso derredor. Só que quando você vive por um propósito, você vai além. Você consegue atingir o alvo, né? Então, por que as pessoas se perdem? Porque elas vivem de propostas, né? E não de propósito. E a proposta, Forte. ela nos leva para o buraco assim, em questão de segundos. Né? Elas são sedutoras, assim como o pecado, né? Ele é sedutor e aí entra a ganância. Quando vem a proposta, sempre vem algo apaixonante, algo grande. E quando você entende o propósito, você entende que você não trata com números, né? Você trata com pessoas. E aí Deus derrama de uma forma abundante. Eu brinco sempre, né? Quando a gente recebe a folha de comissão, que a gente imprime o relatório da Demicon, são valores que eu nunca imaginei ganhar novamente, né? Por mais que eu soubesse, porque Deus já tinha me falado, filha, tenha paciência, porque eu vou fazer nova todas as coisas, né? Por mais que em todos os momentos, nas minhas orações, ele me mostrasse que ele faria nova todas as coisas, eu não acreditava que fosse da forma que foi. E em 3 anos, se você for ver, agora dia 11 a gente faz 3 anos, é pouquíssimo tempo para uma restauração tamanha, né? Mas quando eu olho aquele relatório de comissões, eu não olho o nosso valor. Eu olho as vidas que estão sendo atingidas. E eu sempre falo para o Marcos, Marcos, enquanto essa folha não for só nossa, a gente está fazendo com propósito tudo aquilo que Deus me deu. É isso. Porque o dia que aquela folha for só nossa, a gente não está deixando de cumprir o chamado de Deus. Porque aí eu vou saber que, por mais que somos gestores, a gente não performou uma equipe e não somos só nós que precisamos ganhar. Na verdade, toda a equipe precisa performar, porque nós estamos debaixo de um propósito, que é formar milionário com Jesus. E o propósito de vocês não é fazer a Naira e o Marcos rico, não. É fazer o maior número de milionários com Jesus. Então, se a comissão ela está alta e tem muitas pessoas envolvidas ali, é porque a gente está seguindo debaixo da mesma unção e do mesmo propósito. A gente iniciou nesse formato, né?
Nós iniciamos a Demicon por dinheiro, né, amor? Foi. E após, o que aconteceu? E depois a gente viu que dinheiro é consequência. Sim. Tem algo muito maior por trás, né? Sim. E depois que a gente entendeu isso... Porque quando a gente entrou com muito parecido com vocês, né? Totalmente quebrado. Só que a gente não veio de uma prosperidade tão Não grande. tivemos uma empresa. Né? Nós não tivemos uma empresa. Quebrados no PF mesmo. Quebrados na pessoa física PJ mesmo. e o PF. Aí a gente era quebrado no PF mesmo. E a gente entrou por dinheiro. E em pouco tempo nós entendemos que não tinha nada a ver com dinheiro. Sim. Tinha a ver com pessoas. Porque quanto mais pessoas eu servia, mais pessoas eu ajudava a voltar a sonhar, prosperar, conquistar, o dinheiro começava a correr atrás da gente. E quando a gente entendeu isso, cara, a gente teve um encontro real com Deus ali. Deus falou assim, olha, o propósito de vida de vocês é isso. E, gente, isso é tão sério, cara, que eu não caminho com líderes que não entendem o que eu faço. Sim. Eu não caminho. Cara, eu quebrei uma sociedade esse ano milionária, porque a pessoa que estava com a gente, ela não entendia o que Deus entregou. No início entendeu, depois mudou o formato. E não tem problema nenhum. Cada um vai responder aquilo que faz, todos os dias. Né? Vai chegar um momento que nós vamos responder pelos nossos atos. Verdade. Só que o que Deus entregou pra gente é algo que até que ele mude é inegociável. Sim. Cara, o que ele entregou? Cuide de pessoas e faça pessoas prosperar sem cobrar. A gente não cobra de uma pessoa para treinar ela. A gente não cobra de uma pessoa pra gente ensinar a direção de vida. Cara, imagina, a pessoa já chega sem grana. A pessoa já chega sem sonhar. Aí eu vou cobrar da pessoa ainda? Não tem nexo um negócio desse. Então nós ensinamos de graça, damos direção de graça. Mas qual que é a nossa ideia que Deus entregou pra gente? Que é milhares e milhares de pessoas. Eu e a Saíra, a gente nunca vai conseguir, só nós dois. Sim. Só que quantos Marcos e Naira tem aí que são líderes? São muito melhores que a gente. Vão ter milhares e milhares de pessoas do lado, dando testemunho, cara, nós crescemos de volta, a gente prosperou. Hoje nós temos um propósito. Qual que é o nosso propósito? É pessoas. É impactar o máximo de pessoas possível. Cara, acredito que você vai prosperar de volta. Você vai pagar a faculdade de medicina do seu filho. O teu dinheiro vai abençoar pessoas. O teu dinheiro vai abençoar o reino de Deus. O teu dinheiro vai fazer algo que ainda não tinha feito. E aí a gente começa a mudar totalmente o jogo, né? Sim. É fantástico essa visão de vocês, sabe? Porque o que está sobre vocês vai ser derramado, né? Então ela vai escorrendo, né? E se o propósito está bem alinhado, que nem vocês falaram, o dinheiro é a consequência. Ele vem porque você já não serve mais ele. Você serve as pessoas. É isso. E você começa a impactar. É isso que é fantástico nessa empresa. É você voltar a sonhar, é você voltar a conquistar e voltar a sonhar, e voltar a colocar no papel os teus sonhos. Na verdade, a gente demorou muito para voltar a sonhar. Eu lembro que a primeira conversa que eu tive com vocês, né? Que vocês falaram sobre o quadro de sonhos, eu achava para mim que aquilo lá não era real. Eu lembro que o Marcos, quando ele conseguiu construir o quadro dos sonhos primeiro do que eu. E aí ele falava assim, não, Naira, só ora. Porque todo mundo vem pedir oração para mim, é impressionante, né? E aí eu falei, tá bom, mas eu orava por uma coisa que eu ainda não conseguia acreditar, porque eu não conseguia ver valores. E a virada de chave na Demicon, ela é tão grande quando você paga o preço e você segue em obediência, porque a gente não está aqui para discordar, a gente está aqui para seguir um modelo que funciona, né? Então, se funciona, quem sou eu para mudar as regras do jogo? E aí eu colocava o quadro dos sonhos do Marcos no chão, que ele tinha mandado imprimir, e eu orava em cima daquilo. Só que assim, a minha filha, o Marcos começou dia 11 de novembro na Demicon, ela passou em medicina dia 3 de dezembro. Me lembro. E aí eu falava assim, como a gente vai conseguir matricular essa menina? Não tem como. E era a faculdade dos sonhos dela, porque era uma faculdade toda na prática. E ela tinha passado com 17 anos, que já era um milagre. E aí o Marcos tinha que pagar, como ela passou na segunda chamada, ele tinha que pagar a primeira mensalidade em agosto. De dezembro, no ano seguinte, em agosto. No ano seguinte, em agosto, o Marcos estava conseguindo pagar a faculdade dela, que era R$ 10.700 o primeiro boleto. Eu me lembro. Pagou a faculdade dela, pagou as contas de casa. E no meio do caminho, tiveram uns choros. Eu me lembro que teve um dia que o Marcos chegou, a gente estava tão sem grana, que ele não... A sorte dele é que tinha aberto a Demicon Tatuapé e era perto de casa. Então, assim, dava uma caminhada, né? Mas dava para ele a pé. E estava chovendo. E ele estava com o sapato furado aquele dia. Foi, e aí, chefão. ele veio andando e ele chegou destruído. E naquele dia, quando eu fui buscar o Vinícius na escola, o Vinícius falou assim para mim, mãe, Deus falou comigo que não é pro pai desistir.
Aí eu falei, desistir do quê? Da Ademicon. Porque se ele continuar, ele vai ganhar muito dinheiro. E aí eu falava assim, Vini, então pede para Deus preparar o momento para você falar isso com seu pai. Verdade. E aí, quando o Marcos chegou naquela situação em casa, todo molhado, o Vinícius falou, mãe, eu preciso falar com meu pai. E o Marcos ali, ele tinha chegado e queria desistir aquele dia. E aí o Vinícius falou, pai, eu tenho uma palavra de Deus para te falar. E aí o Vinícius entregou essa palavra pro Marcos. E aí ele pegou, retomou o combustível dele. E ele falou, eu vou seguir em frente. E de lá ele nunca mais parou. Chegou agosto, ele tinha o dinheiro do boleto. E a carta de crédito que a gente fez, na verdade, para tentar pagar a faculdade da Tainá, a gente nunca usou. E a gente... Virou investimento. Virou investimento. Virou a conquista do nosso apartamento. Né, que a gente também perdeu. Parabéns. Aliás, a gente tinha perdido tudo. O senhor vai restituir tudo. Vai. Foi engraçado que nesse dia, porque eu ia a pé. Eu ia a pé, levava a marmita, a Naira vendia marmitinhas, né? E o preço, né? O preço que você paga, né? É a vida que você leva. É a vida que você leva. Eu ia andando e meu sapato descolou. Imagina na chuva, aqui, bateu, e andando, eu falei, Senhor da glória, eu sei que o Senhor está no controle. Aí eu estava lembrando aquela picape que eu estava. E o louvor tocando. E o louvor, aí veio, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Eu falei, o Senhor vai restituir, porque eu não vou desistir. Eu não vou desistir, porque Satanás vem sutil na sua mente. Sim. Vem sutil para você desistir. E quando vi isso na minha mente, eu falei... Parar de sonhar. Parar de sonhar. Quando vinha isso, eu falei, tem algo maior. Se ele está falando dessas coisas, é porque eu vou conquistar maior, vou conquistar maior. E quando o Vinícius veio para a gente bater um papo, naquele dia eu precisava comprar um note, que eu não tinha mais, não tinha notebook. Eu tinha um celular ali que fazia as coisas. Falei, Vini, vamos até ao shopping e vamos comprar um notebook. Fé. E quando eu voltei com ele, choveu tanto, pegamos um trânsito na Marginal. E ele começou a me dar palavras. Estava sendo usado. É impressionante quando Deus está no negócio, Filipac, Sayuri. Porque ele falou tudo aquilo nesse meu trajeto até em casa, foi só confirmação de Deus. Confirmação de Deus, confirmação de Deus. E foi tudo. E tanto é que depois daquele dia fui para líder, depois gestor. Então foi tudo acontecendo. E não é para glorificar Marcos, nada disso, Filipac, sim a Deus. Porque Deus está no negócio. É impressionante porque esses empecilhos, essas muralhas, é o tamanho que você coloca. Se você colocar um murinho de 50 centímetros, vai se tornar fácil. Você pula. Mas se você colocar uma muralha intraspassável, né, de tantos metros de altura, comprimento, se torna impossível. Então, o impossível, muitas vezes, são pessoas que querem te sabotar. Então, você acaba sabotando os teus sonhos. Né? Então, se tudo eu sou intenso, se tudo eu coloco intensidade, eu vou prosseguir. Eu acho que um dos grandes segredos para a gente não parar aquilo que Deus quer que a gente faça é com quem nós andamos, né? Sim. Eu e a Sayuri, nós decretamos na nossa vida que nós não andamos com pessoas que não entendem a nossa visão. Sim. Não andamos. Porque eu vou tentar eu tento explicar o que é, assim, em alguns meses ou ano que a pessoa não entender, a gente muda do nosso ambiente que nós estamos. E segundo, nós não andamos com líderes que são com a mentalidade medíocre. Eu me lembro que uma vez o André, lá de Sorocaba, ele chegou para mim e falou bem assim, Filipac, eu tô desanimado. Eu falei, o que aconteceu, cara? Eu falei, cara, eu comprei um carro que era meu sonho. E eu fui mostrar pro meu pastor. E meu pastor falou assim, nossa, quanto você tá pagando de parcela? Ah, tô pagando 1.500. Você tá maluco? Cara, olha de onde você veio. Eu falei, é porque ele não entende o que você está vivendo. Eu falei, quer um conselho? Troque de pastor. Algumas pessoas se escandalizam, mas me fale com uma pessoa com a mentalidade medíocre, para onde que ele vai me levar? A mediocridade. Verdade. A mentalidade dele, ele não vai fazer ou alcançar aquilo que realmente Deus tem guardado para nós. A Bíblia fala que não é errado eu ter dinheiro. A Bíblia fala que é errado se o meu coração estiver no dinheiro. Só que a Bíblia fala que tem 3 níveis de prosperidade. O meu dinheiro tem que chegar na minha família, proteger minha casa. O dinheiro tem que chegar no reino de Deus e o dinheiro tem que chegar em pessoas. Como que nós vamos abençoar pessoas se a gente não tinha dinheiro nem para a gente comer? Exatamente. Como que eu vou dar uma direção de destino para a pessoa voltar a sonhar, prosperar, conquistar, se nem na minha casa tinha? Amorzão, o que você acha disso? Eu gosto das tuas perguntas, da tua visão. Eu queria perguntar para o Marcos e para a Ana agora sobre o nome da empresa de vocês.
Algo novo. O motivo desse nome foi que na pandemia, sem sonhos, sem perspectivas, sem objetivos, né? E esse louvor pegou muito, né? Eu quero viver algo novo. E eu pedia para Deus, né? Nós pedimos para Deus, né? Que conquistamos algo novo na área familiar, na área empresarial e na área ministerial. Né? Então foi um dos motivos desse nome, né? Porque se eu vou viver um propósito, eu quero viver esse propósito, eu quero viver esse milagre, não viver só de pedir um milagre, mas sim viver um milagre, né? E quando veio para colocar o nome, né, Naira, quando nós colocamos esse nome, falei, vai ser só algo novo, não teve nem discussão. Não, foi porque, literalmente esse é o nome. A gente orava toda noite, né, pedindo, porque a gente estava numa situação bem complicada. E a gente sempre ouvia esse louvor antes de começar a orar, né? E aí, quando surgiu a oportunidade, quando saiu a matrícula do Marcos, a gente não teve dúvida nenhuma que seria algo novo. Eu sempre falo que, assim, tudo que eu faço na minha vida é intencional. E sempre existe um propósito. E foi intencional, né? O propósito de ter algo novo, não só nas nossas vidas, mas na vida de todas as pessoas que estivessem ao nosso redor. Só que esse processo, ele foi difícil, né? Porque a gente teve que trocar de mesa. E quando nós falamos essa palavra, trocar de mesa, meu Deus, mais uma vez a gente foi muito apedrejado, né? E virou um motivo de chacota. Mas eu sabia o que Deus queria. E eu permaneci firme. Porque eu entendi que para a gente crescer, a gente só conseguiria crescer com pessoas que quisessem crescer ao nosso lado, né? E não com pessoas que quisessem nos segurar naquela vida medíocre. Não que não fosse uma vida digna, é uma vida digna. Mas a gente que já faliu, a gente que já teve vários momentos na nossa vida, a gente entende que quando a gente cai, existem muitas pessoas felizes. Quando a gente conquista, existem muitas pessoas que ficam felizes com as nossas conquistas. Mas quando a gente cai, existe um número infinitamente maior de pessoas felizes com a nossa derrota. Então, hoje... Ela quer você bem, mas não melhor que elas. Exatamente. Isso não é só no meio cristão, mas na família, no meio profissional. O sucesso incomoda, né? Então, pra gente hoje reconquistar, a gente que já passou por todos esses momentos, eu sempre falo, Marcos, blinda a tua mente. Blinda a tua mente. Porque, assim, quando você não tem dinheiro, você tem um X pessoas do seu lado. Quando você tem, você vai ter os interesseiros junto com você, que são os Judas, né? Sim. Você vai ter aquelas pessoas que vão colar em você porque vão querer crescer e vão ter aquelas pessoas que você vai precisar colar para poder crescer, né? Então, hoje, a gente procura isso. Eu prefiro ter poucos, mas pessoas que me impulsionem, do que muitos, mas aquelas pessoas que o tempo todo vão querer me puxar para baixo. E sabe o que eu percebo com tudo isso? Pessoas que não têm propósito quer ofuscar o seu. Sim. Quando você encontra o seu propósito, ela fica tão incomodada que ela não quer que você cumpra. Sim, ela não tem. Então, ela não quer que você tenha. Sim. Percebeu? 100%, porque é mais fácil, é o que a Naira falou, é mais fácil que a gente puxar para baixo do que alguém te levantar a mão e falar, dá a mão para mim. Exatamente. E o nosso trabalho, nós 4 no Demicon é isso. A gente dá a mão pro cara que parou de sonhar, o cara parou de conquistar, o cara chega divorciado, o cara chega destruído. Dá a mão aqui. Vambora. Um dia aconteceu isso comigo. Só que o que está acontecendo lá fora? Até líderes, cada vez empurrando mais a pessoa para baixo. Cada vez empurrando mais para baixo. Por quê? Cara, o que a Naira Sá falou, eu concordo 100%. As pessoas, em vez de ela ajudar, ela quer te autodestruir. Mas olha que forte, né? A Bíblia fala que se tiver 100 ovelhas e uma se perder, você deixa as 99 para ir atrás de uma. Então, a Bíblia não fala que eu estou afundando uma. Ela falou que você vai buscar essa uma. Você cuida, você limpa, você dá direção de vida de volta para voltar com as 100. Qual que é a diferença hoje da liderança que nós estamos vivendo no Brasil? É uma liderança que é egocêntrica, só pensa nela mesma. Sim. Pode ver. Os grandes líderes é só a pessoa, esposa e os filhos. Tem gente do lado passando fome, não importa que passe fome. Você sabe qual que é uma das datas mais difíceis para mim? Vocês estão com a gente 3 anos já, você já nos conhece. Dia 1º de janeiro, quando a gente faz a reunião, que esse ano vai ser dia 6 de janeiro, a gente já... A primeira coisa que eu sempre vou falar no final, vamos lutar muito para passar um ano novo e um Natal digno? Digno, sabe? De você poder comprar uma boa comida, dar um presente para a esposa e para os filhos. Quando chega no Natal, eu sei quem está ganhando muito bem, eu sei quem não está ganhando nada. Sim. Cara, não é um dia bom para mim.
Porque, graças a Deus, nós estamos vivendo o que é muito bom. Hoje, os grandes líderes empresarial, o nosso meio cristão, cara, ele não está nem a isso, cara, ela está passando fome ou não. E é algo que a gente não pode negociar isso. Sim. Cara, a gente não pode fechar os olhos para o que está acontecendo. Porque tal pessoa fez. Não, a gente vai fazer diferente. Cara, se a palavra de Deus fala que o verdadeiro evangelho de Cristo é abençoar o órfão, a viúva, o necessitado, o meu dinheiro está chegando nesses 3 níveis. Se ele não estiver chegando nesses 3 níveis, o meu dinheiro, eu estou completamente errado. Ele tem que abençoar o órfão, ele tem que abençoar a viúva e ele tem que abençoar o necessitado. Sim. E a gente começa a romper, tanto numa esfera espiritual, como também no mundo que nós estamos vivendo, que está vivendo totalmente ao contrário do que a palavra de Deus fala. Que é o dividir para multiplicar. Isso. Se você quer ser um grande líder, se você quer vencer na vida, começa a entregar. É na sua entrega que você multiplica, né? Porque se você retém para você, é que tenta parar um rio. Tenta parar um rio. Possível. Não consegue. Quando ele se rompe, ele destrói. Pode até montar dique, depois vai aumentando. Vai, porque ele tem que prosseguir, tem que seguir, né? Então, quando nós colocamos isso de multiplicar, de dividir, a colheita é grande. A colheita é grande porque se o meu propósito, que nem vocês mesmos falam, né? Que se eu quero crescer, eu tenho que treinar, eu tenho que ter conhecimento e tenho que multiplicar. Para ter o quê? Líderes melhores do que a gente, né? Porque não faria sentido, né, Filipa, que eu ser ali um grande líder, mas totalmente egocêntrico. Tudo para mim, tudo é tudo meu, não vou dividir, não vou entregar nada para você. Retém tudo, né? Você acredita o que o Espírito Santo tratou em mim na Sá? A gente recebeu uma palavra do profeta Amaro, isso aí há 9 anos atrás, 8 anos atrás. E o Amaro falou bem assim, vocês vão prosperar tanto, que as pessoas, a sala tinha umas 50 pastores, todo mundo que vai ter inveja de vocês. Só que vai ter algo na vida de vocês que vocês vão ter que aprender a lidar com o ego. Sim. Por quê? Porque vocês vão ser, o verdadeiro líder, o Amaro falou aquele dia, era um profeta que faleceu já, ele forma líderes melhores do que vocês. Então vocês vão ter que tratar vocês. Tem líder que tem medo de levantar a pessoa, mas a gente não tem, cara. A gente ensina tudo, a gente passa tudo, a gente compartilha tudo. Por quê? Cara, a Bíblia fala que a vontade do Senhor vai se cumprir. Esse dia tinha uma pessoa desesperada conversando comigo. Falei, cara, senta aqui na cadeira. Falei, olha para aquela árvore lá. A Bíblia fala que não cai uma folha de uma árvore se Deus não quiser. O que está acontecendo na tua vida é permissível por Deus, mesmo que a gente não concorde. Mas a vontade de Deus está se cumprindo. Sim. Então, quando a gente entende isso, que a gente tem que treinar líderes para ser melhor do que a gente, cara, a gente começa a impactar multidões. A gente começa a impactar gerações. Cara, eu não vi numa família que tem nome. Meu nome é Leandro Filipac. Não teve ninguém na minha família que era famoso. Cara, mas eu posso deixar um legado tão grande que talvez um dia não se lembre de quem que é o Filipac e a Sayuri, mas vão se lembrar de quem foi o Marcos e a Naira. Aí que é a grande diferença. Isso é surreal, é o legado, né? O que você quer entregar? Eu tenho a visão assim do meu pai, trabalhador, guerreiro, e que não me lembro de ter passado fome. Não me lembro, porque ele não deixava. Sempre tinha o básico ali dentro de casa. E quando era o tempo frio, ele colocava jornais, né, para fechar todas as frestas, para a gente não passar frio. Né? Então, o meu pai me ensinou isso, não desista. Vá para cima, conquiste. E hoje é que nós passamos para os nossos filhos, né? Que deixe algo, falar, meu pai está ali, minha mãe teve isso. Não só o financeiro, porque o financeiro é uma consequência, né? Eles vão crescer e vão lutar também pelo deles. E é o que eu falo, hoje a Demicon, ela não veio só mudar, hoje a nossa mente é outra, totalmente... financeira é outra. Hoje o que a gente está construindo, a gente sabe que a gente está construindo na rocha, né? Porque ganhamos dinheiro rápido, só que o vento levou. Hoje na Demicon a gente prosperou em 3 anos, é uma prosperidade rápida também. Mas hoje a gente cresce com uma cabeça diferente. A gente tem, primeiro, Deus. Segundo, pessoas, né? E terceiro, a gente tem direção, a gente tem a liderança de vocês, a gente tem uma direção a seguir, a gente segue debaixo desse propósito. E hoje o que eu passo para os meus filhos é que a vida não é fácil. O Vinícius, ele é nosso menor aprendiz lá na Demicon. Já está treinando pessoas, já. Hoje eu estou treinando. E aqui, o que eu estou treinando? Eu estou treinando o meu filho a ser um homem diferente. É isso.
E é o maior legado que eu posso deixar para o meu filho. Hoje, na condição que nós vivemos na Demicon, eu podia dar para o meu filho o que ele quisesse. Né? Facilmente ele teria todo o conforto, mas não, eu estou ensinando que para ele ter, ele precisa batalhar, ele precisa ter responsabilidade, ele precisa seguir um propósito, e ele tem que estar debaixo da mesma visão que nós, tanto a minha filha quanto o meu filho. E hoje ele já tem na cabeça dele prosperar, investir, e é uma mente diferente. Pelo menos eu sei que a minha contribuição para a sociedade eu fiz, de gerar um menino com uma mentalidade diferente. Até esses dias na escola dele falaram assim, porque você é o playboyzinho aqui da escola, né? Ele falou assim, eu sou o playboyzinho que paga o McDonald's com o dinheiro do próprio trabalho. É isso. Porque quando ele vai, não é a mãe e o pai que pagam, é o fruto do trabalho dele que paga E você comentou comigo na ontem que ele paga o próprio boleto. Paga o próprio boleto. Hoje ele ainda não pode ter o boleto no nome dele, mas a gente fez uma carta dele. e ele paga o próprio boleto dele. Imagina qual a idade, o Vinícius hoje, 14? Ele vai fazer 15? 14 agora. 14 anos, já é investidor, hein, gente? Imagina Já tem a carta dele. quando ele tiver 40, 50 anos. E, chefe, você sabe que num dos treinamentos que foi aqui em Alphaville, não me recordo ali o endereço, ele estava comigo, foi um feriado tal, quem quer pagar o preço? Me lembro. Ele foi no meu carro até em casa, colocando o treinamento em ordem. Nós precisamos bater um papo. Falei, o que foi, filho? Eu tenho horário das 14 ou às 19, tal. Aí citamos, tá bom, às 19 para mim não dá, tem que ser às 20. Tá bom. Não, eu falei 20, mas no dia seguinte. Eu falei, não, eu tenho às 20 hoje. Aí sentamos numa mesa que ele estava no propósito, eu quero comprar teu iPhone. E ele colocou na mesa, chefão, todo o treinamento. Ele começou a me boletar ali que ele queria comprar o iPhone e como que eu vou pagar, que é isso e aquilo. Eu falei, tá bom, deixa eu conversar primeiro com a minha esposa e depois a gente negocia. Eu falei, não, a proposta é hoje. Ele jogou porque o sonho dele era fazer concurso, tal, fazer economia para ser promotor, juiz, tal. E quando ele entrou, eu falei assim, pai, eu não vou querer ser promotor nem juiz, não. Eu vou trabalhar na Demicon, vou fazer economia porque eu quero trabalhar na Demicon. Você acredita que nesse dia, quando terminou o treinamento, ele veio falar comigo, falou, Filipac, como que eu faço meu pai e minha mãe comprar meu iPhone? Ele faz assim, 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 senta, negocia com eles, mostra para eles, mostra se você vai ajudar eles no trabalho. Então vou fazer assim. Imagina, gente. Ele fez direitinho, ele pegou a folha de sulfite, pegou a caneta e começou a escrever e marcar. Eu trabalho assim, começou a desenhar e como ele iria pagar. A proposta. A proposta. Eu falei, meu Deus. Na verdade, assim, veio para impactar gerações. Veio, Glória a Deus. gerações. A Demicon, ela veio. Glória a Deus. E eu sei que o propósito, ele vai se cumprir. Gente, posso fazer uma pergunta para vocês? As pessoas que estão assistindo a gente, cara, que passou por algo muito parecido com vocês, eram prósperos, conquistaram, viajaram o mundo e, como a Naira falou, dormiram milionários e acordaram pobres. O que você diria para essas pessoas que estão vindo vocês agora? Eu não falaria para nunca parar de sonhar. Por mais objeções que existam, se em algum momento eu tivesse entregue os meus sonhos. E a palavra de Deus, ela diz, né? Conhecereis a verdade vos libertará. E eu me segurei na verdade. E qual foi a verdade que eu me segurei? Que os sonhos de Deus são infinitamente maiores e melhores do que os meus. Então, se existia o meu sonho e o de Deus era maior, então eu não podia deixar de acreditar. Por diversos momentos eu parei de sonhar, mas a palavra de Deus eu nunca podia esquecer. E eu sabia que ela ia se cumprir. E hoje eu vejo ela se cumprindo, mas a gente teve que pagar o preço, né? A gente teve que seguir, é aquilo que o senhor sempre fala. O preço que você paga é a vida que você leva. Então, não tem como você prosperar se você não pagar o preço, né? E aquela frase que passou no YouTube, muito famosa, né? A vida se você quer trabalhar sem olhar o preço, se você quer gastar sem olhar o preço, trabalhe sem olhar para o relógio. É a pura verdade, né? E hoje a gente trabalha porque a gente quer reconquistar tudo aquilo que a gente perdeu. É isso. E você, Marcão? É fantástico quando você tem um direcionamento, né? E por muito tempo eu andei sem direção, né? Um navio, ele é direcionado por um pequeno leme, um cavalo é com um cabresto, né? E por muito tempo eu andei sem direção. Se você quer conquistar, se você quer voltar a sonhar, seja intenso, canalize a sua intensidade nas coisas boas, né? E esteja com os ouvidos atentos pelo que as pessoas falam, né? Porque tem pessoas que tanto te destrói, como tem aquelas pessoas que vão te criticar, mas
por uma construção. Então, se você quer vencer verdadeiramente, primeiro, Deus. Segundo, família. E terceiro, o seu propósito são pessoas. E não tem como dar errado. Você volta a sonhar, você volta a conquistar e você volta a realizar. Canalize as suas coisas para o bem. É o que eu digo para as pessoas hoje. Gente, está caminhando para o final já, né? Amorzão, tem alguma pergunta que você não fez ainda? A última, como sempre. Deixa uma frase pra gente. Qual frase assim que representa vocês, que vocês queriam falar para as pessoas? A minha frase é intensidade. Intensidade, porque quando você tem uma intensidade canalizada para o bem, você tem tudo. Se você vence. E nunca desista. Porque sempre tem alguém lá na frente que vai precisar do seu testemunho e das tuas conquistas. Eu canalizo hoje a intensidade. Na verdade, para mim, a minha frase é assim: tudo posso naquele que me fortalece. Porque a minha vida foi repleta de batalhas. Eu só tenho 43 anos. Mas é uma história de uma batalha em cima da outra. E se eu não crer que eu tenho um Deus que me fortalece em todas as batalhas, eu não sigo em frente. Então, o que eu sempre levo, eu tudo posso naquele que me fortalece. Por maior que seja a muralha, eu sei que ele vai me fortalecer a quebrar todas elas para alcançar o meu objetivo. E outra, Oséias 4:6. O povo perece por falta de conhecimento e muitos estão presos ao só conhecimento bíblico, não que não seja essencial para o cristão. Isso é obrigação, né? Isso é obrigação. Mas se nós não aprimorarmos o nosso conhecimento, nós estamos fadados ao fracasso. Foi no treinamento de ontem, né? Eu compartilhei um versículo de Isaías, né? Que a Bíblia fala que o Senhor nos ensina para onde nós devemos ir. Então Deus já nos deu a direção. Façam. Tá, mas Ele não vai fazer por nós. Não. E aí que é o grande pra gente voltar a sonhar, voltar a conquistar, voltar a prosperar com quem nós andamos, né? E... gente, eu acho que nós vamos ter que ter o episódio 2, né? Com certeza. Tem muita coisa. Com certeza. E eu acredito, amor, que tudo que eles viveram é para eles cuidar de milhares e milhares de pessoas. Já pararam para me imaginar? Já tem um monte de gente da equipe de vocês que tem história um pouco parecida, né? Muito parecida. Esses dias, o Marcão me ligou e disse, cara, o Marcão me ligou esses dias, cara, tem um cara aqui que tem que ajudar com a faculdade da filha de medicina. eu no carro sozinho. Eu já vi essa história. Cara, eu já vi acontecer essa história, né? Porque sempre lá atrás, quando eu sentava com o Marcos, a preocupação dele, se ele trabalhar com a gente, quando eu atendi ele e nós vendemos, era a faculdade da filha. Era. E ela tá no 3º ano já. Imagina, gente. Convida a gente pra formatura, hein? Vamos, com certeza. certeza. Tudo isso aí, eu vi passo a passo. Eu quero estar lá, Com certeza. Faz parte da história, né, gente? Glória a Deus, gente. Cara, é um orgulho caminhar com vocês. É um orgulho ter vocês do nosso lado a lado. A nossa liderança, a gente não quer ser maior que ninguém, muito pelo contrário, é ombro a ombro. E o crescimento de vocês é notável, né? Sim. Tanto na área cristã, que é o que nós somos cristãos. A gente vê como vocês cresceram, como vocês estão bem. Sim. Cara, na área financeira. Glória. Cara, imagina, a gente, quando vocês chegaram, vocês não sonhavam mais. Não. E o quadro de sonhos a gente completou todinho. Imagina, gente. Tem que fazer um novo. Já fizemos. Estamos terminando, tem muita coisa para colocar. Só faltou a ali. academia. Para quem não sonhava, hoje está faltando muita coisa para colocar. E é uma forma de a gente parar de sonhar, Satanás faz a gente parar de sonhar. E quando você não tem um sonho, você vai lutar pelo quê? Como que eu vou lutar pela minha família? Como que eu vou lutar pela uma conquista? Como eu vou lutar pela área financeira se eu parei de sonhar, né? E, gente, vocês são testemunho vivo das maravilhas que o Senhor está fazendo. Hoje a gestão de vocês é uma que mais vende no Brasil. É uma da gestão que está crescendo e crescendo muito. A empresa Algo Novo literalmente está fazendo algo novo, né? Ontem na reunião a Anne abraçou você. Eu não largo vocês por nada. Então imagina, quem não queria ser líder, agora tem pessoas que não larga por nada. Olha a diferença, a mudança. E, gente, agora nesse momento, eu queria que vocês olhassem para a câmera e fizessem um convite de trabalho. Porque a nossa empresa, gente, ela paga muito bem. Só que nós trabalhamos com princípios. Nós ensinamos as pessoas a crescerem, a prosperarem e vencerem com Jesus. Independente do que você crê. Independente se você... Tem pessoas que trabalham com a gente que é um bandista, tem pessoas que é espírita, que é... Cara, independente. A gente ama todos, só que desse formato nós te protegemos, nós mostramos que a nossa família ela é inegociável, nós mostramos, cara, que tem um Deus que pode infinitamente mais e nós acreditamos que você pode ver o extraordinário com a tua família. Marcão e Naira, por favor, momento de vocês. Eu disse, depois você conclui. Tá. Eu diria o seguinte, tudo aquilo que está na gaveta,
né? Tudo aquilo que você prometeu no final do ano, empresa nova, conquistas novas, sonhos, né? Então tira esse sonho da gaveta, volte a sonhar, volte a conquistar. E eu falo para vocês, vem para a Demicon, venha fazer parte dessa gestão que cresce cada vez mais. E além de tudo, não quebramos princípios. Então é essencial hoje a gente estar alinhado e direcionado. Então eu te convido a fazer parte dessa gestão da unidade Tatuapé. E se você quer crescer, prosperar, independente da situação que você está hoje, nos procure, venha trabalhar conosco. Porque é possível recomeçar uma nova história e viver algo novo. Amor, quer falar umas palavras finais? Quero agradecer. Obrigada por ter compartilhado. Eu sei que é só um pedaço da história de vocês. Vocês têm muito ainda a falar e vão impactar muitas vidas pelo testemunho de vocês, aquilo que vocês viveram. Que é uma história linda. Me emocionei várias vezes aqui, deu para ver, porque não tem como. Vocês falando assim é algo que é sem palavras. Obrigada. Obrigada por ter compartilhado. Obrigada pela presença e obrigada pelos líderes que vocês são. Nós é que agradecemos o sim de vocês há 3 anos atrás. Agradeço o chacoalhão, porque eu estava literalmente surtada quando entrei na sala e o chefão falou assim, Naira, tá tudo errado. E é possível começar de novo. Isso não é o que Deus tem para vocês. E pela oportunidade, porque o nosso passado foi muito difícil. E se não fosse o seu sim, chefão, se não fosse o seu sim, Sá, e se não fosse acreditar na nossa história e não na história de outros, a gente não tinha chegado onde a gente está. E se a gente está vivendo hoje, tudo isso que a gente está vivendo, é porque houve o sim de vocês e a confiança de vocês. Então, isso não tem preço que pague, né? Eu, em nome da minha família, eu quero agradecer todo o carinho, tudo que vocês já fizeram pela gente, por ter resgatado os nossos sonhos, por ter resgatado o nosso casamento e por ter resgatado a nossa família. E se hoje a minha filha está no 3º ano de medicina, foi porque vocês proporcionaram a gente viver tudo isso. Né? E para honra e glória de Deus, a gente nunca precisou usar as cartas. Foi comprou tudo apartamento, comprou imóvel. Trabalho duro, graças ao sim de vocês. Gratidão, né? Porque recebi muitos nãos, né? De retorno à corretora, de amigos assim que pegavam na minha mão, ajudamos bastante e vocês tiveram o tempo de mesa conosco e vocês pararam para ouvir o que nós tínhamos e vocês em nenhum momento duvidaram. Quando eu te abraço e falo obrigado, eu não vou cansar de dizer obrigado para vocês. Até vocês falarem para a gente assim, para gente, já tá chega, chato, já deu. Obrigado. Mas eu não vou me cansar porque a gratidão é forte, né? Dentro da minha família. Então, quando a gente fala chefões, né? Sayuri e Filipac, é porque vocês têm muito ainda, né, a receber da gente. Né? Nós temos muito a entregar para vocês ainda. Na verdade, talvez vocês não saibam, né? Vocês são resposta de oração, né? Cara, quando a gente estava lá em Curitiba 10 anos atrás, o Espírito Santo falou que ia mandar líderes que entendessem qual que era a visão. Sim, proteger a nossa família, abençoar o reino de Deus e abençoar pessoas e pessoas voltarem a sonhar, conquistar e prosperar. E vocês são resposta. Obrigado por tudo. Nos perdoem algo, né? A gente é falho demais, mas é um grande orgulho caminhar com vocês. E ver cada vez o crescimento de vocês, né? E, gente, é só o início. É como a Naira falou, só temos 43 anos, é só o início. Tem milhares e milhares de pessoas chegando aí. E, gente, antes de finalizar, compartilha, olha esse testemunho que forte, tenho certeza que vai impactar vidas, mudar a vida de pessoas, e as pessoas vão voltar a sonhar, conquistar e prosperar com Jesus. Compartilha, curte, cara, comenta o máximo possível que esse vídeo impacte tua família, tua casa, e nós te agradecemos por até que você está com a gente, assistiu tudo hoje, é uma alegria, uma honra ter você com a gente no Explosão Cash. Que Deus te abençoe.